Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast Mente Aberta. Muito obrigado você que está nos acompanhando, está conectado e hoje nós queremos falar com você. Talvez você que está aí sofrendo em silêncio, com uma autossabotagem, com uma depressão, com uma ansiedade que te tira o sono, ou talvez você que não consegue realizar aquele desejo de passar num concurso público e às vezes se pergunta por que isso acontece comigo. Por isso que o nosso podcast de hoje tem um episódio muito especial. Hipnoterapia no combate aos vícios, traumas e restauração pessoal. E para falar desse tema tão importante, nós estamos recebendo o hipnoterapeuta Paulo Cronit. Professor, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço a oportunidade e estamos aqui para falar sobre esse tema. E eu estou, a seu pedido, pronto para responder as perguntas, as questões. Professor, para a gente começar direto ao ponto. Hipnoterapia, tratamento, ciência ou crença? A hipnoterapia, ela é parte da ciência. Ela não tem nada a ver com uma crença ou uma crendice popular, nada disso, que até tem que desmistificar isso, porque as pessoas muitas vezes acham que tem alguma coisa relacionada. Não, a hipnoterapia ele é um processo reconhecido, e é pela ciência, inclusive. E o que a ciência diz sobre hipnoterapia? A ciência ela diz que a hipnoterapia ela é um processo que tem uma rapidez, uma fluidez maior de acesso ao inconsciente, onde estão as informações armazenadas e das quais não se alcança com uma rapidez como todos nós queremos muitas vezes. Existem várias terapias, mas cada terapia tem um processo e um tempo. A hipnoterapia, a hipnose em si, ela tem um tempo muito rápido de alcance. A hipnoterapia ela também está presente em outros países, não só no Brasil. Sim, a hipnoterapia está em vários países. A formação que eu tenho é pela Omni, ela é considerada a melhor e maior escola de hipnose no mundo. Ela começou nos Estados Unidos em 79, você vê bem, é um tempo considerável. E no Brasil, ela é a única que tem a ISO 9001. Então, ela é amplamente reconhecida não só pelo ISO e também pelos Conselhos Federais de Medicina, odontologia, ela é amplamente divulgada. Professor, para quem está participando e nos assistindo, cada um tem uma trajetória, uma Sim. história de vida. As pessoas são formadas por isso. Sim. Todo mundo tem os seus momentos de felicidade, mas também tem seus momentos de tristeza que deixam cicatrizes. Como é que a hipnoterapia pode ajudar a você tratar aquele seu trauma de infância, aquela coisa que fica no coração e na mente? Como é que a hipnoterapia age? Como é que ela pode transformar a vida dessa pessoa? A transformação, ela passa pelo primeiro ponto, que é a aceitação de que a pessoa, né, ela necessita de buscar ajuda. Né? Existem vários meios de terapia. Eu sou psicanalista também. Mas durante os anos, há 12 anos como psicanalista, eu não vi um resultado tão formidável da forma que eu vejo pela hipnoterapia, pela hipnose clínica, a rapidez do resultado. Professor, pessoas que passaram por abusos na infância. Normalmente você tem mais dificuldade para poder seguir com a sua vida, atrapalha muito na vida adulta, na busca de um emprego, nos relacionamentos. A hipnoterapia consegue ajudar a pessoa a ter uma vida diferente. Totalmente. A pessoa passa por traumas que muitas vezes ela não consegue vencer etapas na vida. E isso causa uma frustração, uma agonia e sentimentos adversos. Com a hipnoterapia, essa pessoa ela consegue romper esses laços de traumas que muitas vezes ela não está sendo entendida da forma correta. Para tanto, a hipnose, a hipnoterapia, ela vai ao ponto-chave onde começaram esses traumas ou esse trauma, até chegar naquele ponto e assim conseguir obter a resposta para trazer para o ponto atual, que é o momento do dia dessa pessoa que está sofrendo essas sensações ruins de trauma, a resposta que ela precisa. Isso em várias áreas da vida nós vemos que existem esses traumas, muitos pontos. Qual que é o efeito da hipnoterapia no cérebro dessas pessoas que sofreram com esses abusos de infância, com esses traumas? Qual que é a ação dela? Tá. Bem, quando uma pessoa ela chega a buscar ajuda, ela já está num ponto de sofrimento muito grande. Ela já não consegue. Muitas vezes ela já passou por vários profissionais, ela já buscou vários meios e não está conseguindo, para algumas sim, para outras um pouco mais de dificuldade. A hipnoterapia,
O que que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a pessoa vá naquele ponto específico através daquele procedimento para trazer o momento que ela está vivenciando. Quando ela alcança este ponto de trauma, é onde você consegue então romper e trazer então já nos primeiros momentos a resposta que ela precisava há tanto tempo e ela não conseguia encontrar. Esses traumas de infância que a pessoa carrega, ela tem alguma relação com os vícios que a pessoa também pode ter? Sim, Fernando, tem tudo a ver com os vícios, sejam quais forem esses vícios. Por exemplo, a pessoa que ela experimentou ou experimenta um trauma que está contido lá no subconsciente, lá naquela informação armazenada, do qual muitas vezes ela nem se lembra, a pessoa começa então a buscar um apoio de resposta para essa situação. E muitas vezes o que ela vai buscar? Um subterfúgio. O que é um subterfúgio? Uma fuga. Uma fuga daquela realidade que ela não está suportando. Algumas vão para o álcool, para a bebida, né, em si, vão para as drogas, vão para sente coisas até mais intensas, tentativas de suicídio e relações frustradas, casamento frustrado, tudo por decorrência desses traumas que muitas vezes a pessoa, se você perguntar para ela, fala, mas eu não lembro de nada que possa ter acontecido. E ali está muitas vezes a chave das frustrações que ela está sofrendo. Professor, as frustrações levam à depressão, ao desânimo, muitas vezes até a falta de vontade de viver. Com certeza. E a pessoa acaba indo para o vício da bebida, da droga e o maior de todos, o vício da desilusão na vida. Com certeza. A pessoa ela perde totalmente o foco da vida, ela perde o interesse pela vida. É como se ela ficasse sem nenhuma esperança. E você deve saber, ou como eu mesmo sei, qualquer um sabe, você conhece alguém que passa por isso e fala, ai, Fernando, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, já tentei de tudo, já fui em vários lugares e não tive resposta. A pessoa ela começa a entrar numa situação, um ciclo de tentativas e frustrações. Até que ela vai muitas vezes tentar e não vai obter resposta, onde vai chegar ao ponto de fatal, ao ponto de romper com alguma situação através de uma coisa não esperada. Muitas vezes o suicídio, muitas vezes as drogas, etc. Professor, aí que tá. Senhor, a falta de esperança de não querer mais viver. Quando eu já bati em todas as portas, quando eu já bati na porta da religião, já fui nas portas médicas e nada mais me ajudou. Aquela pessoa que eu tanto amo, ou a mim mesmo, porque eu posso procurar tratamento próprio, não tem mais esperança. A hipnoterapia é a porta da esperança? É a porta da esperança que vai trazer uma resposta que necessita essa pessoa e que talvez você ou alguém na família já passou ou passa e não está sabendo mais por onde ir. Eu tenho encontrado pessoas que já tentaram de todas as formas, mas quando chegaram ao momento de encontrar a hipnoterapia, foi o momento que ela encontrou, como dizer assim, a libertação de um mal que ela não sabia mais como resolver. Professor, são mais de 10 anos, mais de uma década com a hipnoterapia, transformando vidas. Sim. Durante essa trajetória, qual história mais marcou o senhor, até para servir de exemplo? Eu atendo pessoas há quase 20 anos, mas como hipnoterapeuta há alguns anos e como psicanalista precisamente há quase 12 anos. Nesse tempo, eu encontrei um rapaz que ele passava por um processo lastimável, muito difícil, a família veio até mim. Naquele momento, era um rapaz assim que você conversava com ele, você via uma pessoa que buscava muita ajuda, mas não sabia como. Ele gritava por ajuda. E a mãe e o pai veio até mim, naquele momento, e ele não tinha mais esperança. Ele não tinha mais esperança, mas a família nunca desistiu. Esse rapaz ele começou a ser atendido pela psicanálise, passou por um processo, e era um rapaz que tinha tudo na vida para ter dado certo, e ele não sabia mais como que ia encontrar essa direção. Pois bem, passando pelo processo, ele teve, nas primeiras sessões, um alívio. Ele começou a sentir um alívio que ele não conseguia mais sentir e não tinha tido até então. E com isso, o que aconteceu? Ele começou a voltar à rotina, saiu das ruas, esse rapaz já estava nas ruas, voltou para o núcleo familiar, voltou para casa. E com o tempo, ele tinha depressão, ele tinha síndromes do pânico, etc. Tinha tentado suicídio. E com as sessões que foram sendo feitas, em poucos meses ele já começou a se
ressocializar, começou a voltar para a família, para os amigos. Professor, o senhor falou também do círculo familiar. O círculo familiar todo se envolve quando nós temos uma pessoa que a gente ama com um problema de dependência química, de vício, seja em álcool, droga, até em jogo, professor. Como é que a gente trata o núcleo familiar? Bom, o primeiro passo é a aceitação do problema e reconhecer que existe um real problema a ser enfrentado. Nisso a pessoa ela começa a buscar soluções. Quando ela chega, no meu caso, como hipnoterapeuta, então essa pessoa geralmente ela já tentou de tudo. Não tem mais uma possibilidade muitas vezes. A própria família muitas vezes não encontra mais possibilidade. E quando ela está decidida, ela passa por um processo de reconhecimento. Nós fazemos uma anamnese, que nós falamos, que é um reconhecimento dos fatores que estão levando essa pessoa a esse estado. E ali nós vamos identificando e vendo quais são as melhores técnicas, né, que serão utilizadas na hipnoterapia. E já no primeiro momento, ela já começa a ter um frescor, uma novidade de vida, né, que vai fazendo com que ela comece a se enxergar na situação que estava. Ela começa a reconhecer, eu me sinto sujo, eu quero me limpar. Ela começa a querer sair desse estado. E o primeiro ponto que eu sempre saliento, o primeiro ponto que a pessoa vai ter sucesso é quando ela reconhece que ela não está limpa ou que ela está precisando de ajuda. Professor, a partir do momento que a pessoa reconhece que ela precisa de ajuda, a hipnoterapia pode reprogramar o cérebro de alguém para deixar de ter, sem sombra de dúvidas. Ter vício em bebida, ter vício em álcool, droga. Sem sombra de dúvida. Eu diria que de 100 pessoas, vamos dizer 100%, né? Eu não quero ser altamente otimista, mas vamos dizer que de 100 pessoas, se essas pessoas quiserem, 99, 98 dessas pessoas, ou 98% dessas pessoas conseguirão. Elas podem e elas conseguem se elas quiserem. Então, o máximo que você tem que fazer para ter sucesso com a hipnoterapia é querer. É o ponto crucial. É o primeiro ponto que vai fazer a diferença em qualquer situação que ela precisa de uma ajuda, é a pessoa reconhecer e querer aquela decisão de tomar a iniciativa. Eu quero sair disso, eu quero resolver isso. E o restante é com a hipnose. O restante é com a hipnose. A hipnose faz a diferença. Professor, tem gente que frequenta a comunidade terapêutica, grupos de apoio, mas tem as recaídas. Como é que a hipnose trata essas recaídas? Tem recaída mesmo com hipnose? É raro. O que acontece é que muitas vezes, por exemplo, começa o processo da hipnose e a pessoa talvez não leve, eu estou bem, ela pensa que está muito bem. E ela já começa a relaxar e dizer, eu não preciso mais buscar um profissional. Com o passar do tempo, nós temos que entender uma coisa. Quando há o problema, o foco agora está sendo dentro dos vícios, né, desse tema. Quando há um problema reconhecido relacionado aos vícios, além dos traumas, existe também a dependência, que se chama dependência química. Essa dependência química, ela mexe com todo o sistema funcional do cérebro. Então, quando nós começamos a fazer esse processo da hipnoterapia, nós vamos quebrando esses paradigmas, né, mentais que levaram, através dos traumas encontrados, a querer usar as drogas. Porém, nós não podemos esquecer que existe a dependência química. A dependência química, existe o tempo, eu diria que são os 6 primeiros meses que são cruciais, que nós vamos fazendo reforços com a hipnoterapia para que nós possamos evitar essas recaídas. E vou dizer assim, nós não temos visto recaídas nesse processo. Então isso é saudável, né? Ou se teve alguma recaída, é muito pouco diante de tudo que poderia ter essa pessoa tido. Professor, tenho um filho de 14, 15, 16 anos, idade escolar, conhecendo o mundo, conhecendo as amizades, rede social bombando, escola bombando, droga na porta da escola. A hipnoterapia tem uma idade? Eu posso... Tô lá, mãe desanimada, triste, já tentei tudo. 14 anos, uma idade muito influenciada. A hipnoterapia resolve meu filho adolescente? Consegue. A hipnoterapia, inclusive, ela tem a hipnoterapia voltada para crianças. A partir dos 6, 7 anos, já tem uma forma técnica da hipnose terapia que vai fazer todo esse favorecimento.
Quando já é descoberto, isso vai, desde pequeno, já formulando um pensamento para que não permita que essa criança entre por esses descaminhos e que possivelmente poderá no futuro levá-la para coisas piores. Professor, o senhor mesmo nos explicou que é preciso dar o primeiro passo, procurar o Sim, tratamento. é necessário. Para a mãe que está nos assistindo, tem um filho, ele não quer, mas eu também não quero ver meu filho Sim. se perder Sim, perfeito. nas drogas. Dá para fazer sem ele querer? A família junta no braço e leva no consultório. Não. Se a pessoa que está vivenciando esse problema, ela não quiser de forma alguma, não tem como você fazer nenhum tipo de tratamento. Inclusive o tratamento médico. Não tem como você tratar uma pessoa que não quer ser tratada. Né? Inclusive, se você passar remédios, ela não vai nem querer tomar. Então, existe todo esse processo, como tudo dentro da área da medicina, da área da saúde, tem essa afirmação. Se a pessoa não quer ser tratada e curada, ela não vai se curar. Importante, o senhor falou da medicina da área da saúde. Não tem aquela questão que a gente vê em desenho, filme, controle da mente, a pessoa vai perder o controle sobre si, vai possuir a pessoa. Tem muita gente que tem medo, né, professor? De jeito nenhum. Bom, nós vemos que existem os conselhos, inclusive, se você for ver, o Conselho de Medicina, o Conselho da Odontologia, né, Conselho Federal, todos eles reconhecem a hipnoterapia, a hipnose, como meio de tratamento. Inclusive, é uma coisa interessante, Fernando. Pessoas que possuem um quadro de sentir muitas dores, que muitas vezes acontece da pessoa ser anestesiada, ela não conseguir deixar de sentir dor naquele momento. A hipnoterapia, existem casos, isso relatados pela ciência, que a passar por um processo da hipnoterapia, a pessoa muitas vezes ela faz pequenas cirurgias sem o uso de nenhum tipo de anestesia, somente com a hipnoterapia. É muito interessante isso. Professor, e o efeito da hipnoterapia? Com quanto tempo a família vai sentir, a pessoa vai sentir, ela vai deixar aquele vício? É uma fórmula mágica? Começou, na primeira sessão o senhor já libertou? Olha, eu vou dizer assim, tem pessoas que chegaram e falaram assim, olha, professor, eu já tentei de tudo por anos, já tentei de tudo. E não tive sucesso, não consegui sair desse quadro, precisando sinceramente de um milagre, vamos dizer assim, propriamente dito. E quando passou pela primeira sessão da hipnoterapia, a pessoa falou, mas isso é milagre? Eu falei, não, isso é parte da ciência, isso acontece, mas eu já tentei de tudo. Por exemplo, eu tinha uma pessoa que passava com um quadro de dores, de fibromialgia, mialgia, e era muito forte. Tomava remédios fortíssimos toda semana. E ela estava tomando morfina toda semana. Passou por um processo comigo, de uma sessão. Lembre-se, ela tomava toda semana, não aguentava as dores. Passou 3 semanas, ela falou, professor, mas eu não estou sentindo mais nada, 3 semanas, o que aconteceu? Pois bem, já na primeira sessão, essa pessoa já sentiu os efeitos práticos, né? Não apenas do teórico, mas prático, de como a hipnose ela pode realmente levar à cura, já nas primeiras sessões. Professor, já nas primeiras sessões, até com uma sessão, o senhor nos falou, Sim. a pessoa, é o tempo que a pessoa já sente uma melhora de vida. Sim. No caso daquelas pessoas que têm vício em drogas, com uma sessão, ele também já pode sentir um up de vida? O up eu diria que sim, mas eu quero dizer assim, cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa tem um perfil. Mas o que eu quero dizer, e isso é muito sério, a pessoa ela já tem tentado e não tem conseguido. Ela até se esforça, mas não consegue. Quando ela começa, nós fazemos a anamnese e passamos pelas primeiras sessões, ela já vai conseguir entender que ela está precisando realmente de ajuda. Quando passa por essa sessão, já na primeira sessão ela já consegue rapidamente a ter uma resposta que ela nunca teve. Ela começa a abandonar aquela frequência ou aquele desejo intenso do uso das drogas, seja a droga que for. Então eu diria que cada pessoa tem sim um tempo, mas é um tempo muito curto. E uma sessão já tem um resultado, 2 sessões, cada sessão vai sendo cada vez mais ampliado essa libertação, vamos dizer assim, de tudo aquilo que estava prendendo ela aos vícios. Professor, para quem busca se libertar ou ajudar alguém a se libertar, para animar aquela pessoa, pensar que em uma sessão ela vai começar, né? Em uma sessão ela já vai começar a ter seu quadro transformado. Fernando, é incrível. Tem pessoas que já tentaram há anos. E eu digo para você, sem sombra de dúvida, eu sou testemunha e tenho testemunho de pessoas que, com
3, 4 sessões de determinado, não quero dizer apenas na questão do vício, mas de outras, a pessoa não teve mais problema com aquilo que ela sofria. Então eu quero dizer que, diante daquilo, e cada pessoa tem um caso, uma situação, diante desse tempo, cada pessoa terá uma resposta. Muitas vezes 3 sessões. Às vezes 4, ou às vezes um pouco Com mais. 3 sessões. E muitas vezes já a cura total. E como é que é esse processo, professor? Bem, a pessoa ela está totalmente consciente ali. Quando são feitas estas técnicas, nós vamos levando ela a um estado de relaxamento tão profundo, Fernando, que eu vou te falar uma coisa. Existe um estado tão profundo da hipnose que você pode pegar uma agulha e passar pela pele da pessoa que ela não sente dor. Você pode dar um beliscão bem apertado que ela não sente nada. Quando ela está entrando por essas técnicas, dentro desse relaxamento, desse aprofundamento de relaxamento, ela vai começar a acessar, por essas técnicas, o subconsciente. É como se ela entrasse num quarto, eu sempre digo, ela está numa sala, numa casa muito suja, quando ela está na consciência. Quando nós começamos a fazer as técnicas da hipnose, ela vai ser direcionada para um quarto por vez. E dentro desse quarto, que está localizado dentro do seu subconsciente, é onde estão os traumas, os problemas. E quando nós vamos fazendo as técnicas, já nesse estado de hipnose, ela vai acessando e revivendo estes traumas. É como se ela estivesse vivendo novamente um trauma que muitas vezes, se você perguntar para ela, eu nem lembrava disso. É um autoencontro. É um autoencontro. Muitas vezes traumas que ela tem relacionado com a infância, abusos, etc., que ela não lembrava, porque estava até com uma certa maneira de protegê-la, para não lembrar daqueles traumas. Mas, através da hipnoterapia, ela começa a acessar coisas que nem ela sabia e lembrava. Então, naqueles momentos que nós temos de encontro, ela vai começar a revivê-los e ali nós começamos, então, a quebrar todo o contexto de trauma que essa pessoa passou e ela, naquele momento, ela chora, ela vai se sentir acolhida, muitas vezes ela vai ter lembranças de momento da infância que ela não lembrava mais, e ela vai ter sensações, sentimentos, emoções que vão vir à tona. E qual o resultado disso? Diante desses resultados, deste reencontro, ela vai começar então a ter algo que nós falamos assim, um reencontro de si mesma. Então, nesse momento, ela vai começar a sair daquele quadro de trauma, que foi um trauma muito significativo na vida dela, até que, quando ela começa a retornar da hipnose, daquele estado de consciência alterado no sentido da hipnótico, né? Ela vai voltando de uma forma totalmente diferente. Chegou totalmente depressiva, angustiada, sem vontade de viver, querendo se matar. Quando ela vai voltando, aqueles traumas que estavam causando isso vão saindo e ela vai voltando para uma vida que ela não tinha mais. Isso é lindo. Eu digo com todas as palavras, a hipnoterapia, depois que eu comecei a conhecer, é aquilo que eu realmente digo, é o ponto de encontro dessa pessoa. Professor, quando o senhor fala que... Eu chego até a arrepiar, porque é lindo. É muito forte. Quando o senhor fala desse ponto de encontro, é para resolver o que ficou para trás? Resolver o que ficou para trás e o que está causando agora o problema agora, nos dias de hoje, atuais. Quantas pessoas chegaram aí com problemas, Fernando? Problemas no relacionamento familiar. Marido, mulher, filho, pai, mãe. E está tudo contido num trauma que aconteceu lá atrás. E trazendo para o casamento, etc. E naquele ponto ali nós vamos trabalhando e vendo o que vai acontecendo na medida das sessões. E essa pessoa é como se saísse de um quarto escuro, que eu digo, sujo, para um quarto de muita luz, de muita paz e de muita alegria. Encontra-se o sentido da vida. Digo que ela encontra o sentido da vida. Para quem quiser encontrar o senhor e encontrar essa porta de esperança, que é a hipnoterapia, como é que faz para encontrar o senhor? E sabemos que o senhor é professor, escritor, tem 4 livros. Aproveitar para deixar uma sugestão para o pessoal conhecer mais. Certo. Bom, eu tenho as redes sociais, né, que é o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, que será fornecido a você. E sobre os livros, Fernando, eu escrevi... Há 20 anos eu escrevi o primeiro livro. Tá? E hoje eu vou deixar o mais recente. Rompendo Laços de Alma, que tem tudo a ver com a questão
da depressão, da angústia e relações, sejam amorosas, sentimentais ou familiar. E o outro livro é Desbloqueie a Sua Mente. Tá? Eu quero deixar esses livros como indicação, que eu tenho certeza que vai transformar e lhe dar muito sentido àquilo que você está precisando hoje. Muito obrigado. Professor, onde encontra os livros? Os livros estão na Livrarias Curitiba. Você pode digitar o nome e você vai encontrá-los ali, o link. Você pode comprar diretamente ou através do link em todo o Brasil. Professor, obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, pessoal.